Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sábado, dia 7 de dezembro. E o tema da lição da Escola Sabatina desta semana, o qual introduziremos hoje, é apostasia do povo. O pano de fundo para o nosso estudo dessa semana é o capítulo 13 do livro de Neemias. Existe, com certeza, dizem alguns comentaristas bíblicos, um tempo, uma pausa entre o capítulo 12 e o capítulo 13 de Neemias, em que o rei Artaxerxes teria chamado Neemias de volta até a corte da Pérsia para que ele pudesse continuar desempenhando o seu trabalho como copeiro. Nós já vimos no início desse trimestre que o trabalho que Neemias desempenhava junto do rei era o trabalho de um homem de confiança. E obviamente que o rei não permitiria que Neemias ficasse muito tempo fora da Pérsia. Nós não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou fora de Jerusalém. O fato é que o rei deu a ele a autorização para poder retornar a Jerusalém alguns anos mais tarde. O nosso guia de estudos vai mencionar que provavelmente entre o ano 430 e 425 a.C., Neemias ele deve ter voltado para Jerusalém. Muito provavelmente esse retorno de Neemias tenha acontecido por causa de algumas informações que com certeza devem ter chegado até ele na corte da Pérsia. As coisas não estavam tão bem lá em Jerusalém. Se você se lembra daquilo que estudamos na semana passada, você vai obviamente se recordar de que um grande movimento de reavivamento havia acontecido logo depois que os muros tinham ficado prontos, logo depois da inauguração. Neemias reuniu todo o povo, eles se consagraram a Deus, refizeram sua aliança com Deus, tomaram algumas decisões importantes, assinaram um documento mencionando que iam ser fiéis à aliança a Deus, mas parece que apesar de tudo isso, alguma coisa não havia corrido tão bem quanto Neemias esperava. Por isso, ele retorna para Jerusalém. Mas o que é que estava acontecendo ali? A resposta para essa pergunta é muito simples. Você se lembra que o povo havia tomado 3 posicionamentos. Em primeiro lugar, eles haviam dito que se manteriam fiéis à aliança com Deus, não se casariam com mulheres de outras nações. Esses casamentos agora começaram a acontecer novamente. Os israelitas começaram a ir buscar mulheres de outros povos para poderem se casar com elas. Qual era o grande problema disso? É que elas traziam adoração aos falsos deuses para dentro do país. E isso fazia com que o povo agora deixasse de ser fiel unicamente a Deus. Uma segunda situação, que eles se comprometeram e que começaram a falhar. A questão do trabalho dos sacerdotes no templo, bem como dos levitas, dos cantores, dos músicos, a própria escola de música que havia sido reaberta dentro do templo, tudo isso desapareceu, porque o povo que havia se comprometido a ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, acabou deixando de poder fazer isso. Talvez, e o nosso guia de estudos vai mencionar isso, talvez a motivação para que o povo deixasse de poder ser fiel a Deus nessas questões é porque eles se aperceberam que o sumo sacerdote era um indivíduo que não era fiel a Deus. Ele era corrupto. Isso ficou claro porque ele pegou um dos inimigos do povo de Deus, o próprio Tobias, que havia se unido juntamente com outras pessoas para poder impedir que o trabalho de reconstrução dos muros acontecesse. Ele alugou uma sala do templo e botou o Tobias morando lá, dentro do templo de Deus. Os sacerdotes, os levitas, os cantores deixaram de servir a Deus nesse contexto e voltaram para suas fazendas, para poder plantar, colher, para criar gado. Por quê? Porque eles não conseguiam se manter. A terceira coisa que estava acontecendo ali, o povo havia se comprometido a ser fiel a Deus na questão da guarda do sábado. Eles se comprometeram de que não haveriam negócios, compra, venda, comércio dentro da cidade de Jerusalém ou das cidades circunvizinhas. E agora eles estavam fazendo exatamente tudo isso. Eu imagino o sentimento de Neemias. Deve ter sido um sentimento de muita tristeza, porque pouco tempo que ele ficou fora foi o suficiente para que o povo retornasse para os mesmos costumes que os seus antepassados haviam tido. Olá, chega mais, senta aí um pouquinho. Vamos aplicar um pouco daquilo que a gente estudou para a nossa própria vida? Eu imagino que Neemias deve ter se sentido como uma dona de casa. Você já viu como é que é o trabalho da dona de casa?
ela começa a fazer um processo de limpeza, organiza tudo. Quando ela termina de limpar um lado, o outro já está sujo de novo. O trabalho de dona de casa nunca termina. Já reparou isso? Eu imagino Neemias retornando e percebendo que depois de pouco tempo tudo tinha voltado a ser exatamente como era antes. O sentimento de frustração deve ter sido muito grande. Mas sabe o que mais me assusta no meio disso tudo? É como as pessoas, elas acabam oscilando dentro da sua relação com Deus. Em determinado momento eles estão muito bem, estão próximos do Senhor, se colocam diante dele. Em outro momento eles caem em apostasia. Em outro momento retornam para o Senhor, depois caem em apostasia. E eu queria, sinceramente queria, que essa fosse apenas a história do povo de Israel. Mas se nós formos muito honestos, nós vamos descobrir que essa é a tua história e a minha história também. Aquilo que é a vitória de hoje não serve para amanhã. A comunhão que nós tivemos com Deus hoje, as decisões que tomamos hoje de permanecer no caminho do Senhor, não vai servir para a gente amanhã. Amanhã nós vamos ter que tomar novos posicionamentos. É por isso que o nosso trabalho junto com Deus, ou a nossa vida espiritual junto com Deus, é igualzinho o trabalho de uma dona de casa. Nunca termina. Nós não podemos descuidar. Até porque o profeta Jeremias já nos ensinou. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o pior de tudo é que o nosso coração passa uma perna em nós mesmos. Hoje eu gostaria de te desafiar a tomar posicionamentos ao lado de Deus. E ao mesmo tempo tomar a decisão de que dia após dia, esses posicionamentos ao lado do Senhor Deus serão tomados, para que nos mantenhamos dentro daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama. Obrigado porque o Senhor tem paciência conosco. Obrigado porque, apesar de sermos tão inconstantes na nossa relação contigo, o Senhor tem paciência e nos dá outras oportunidades para nos voltarmos para Ti. Hoje queremos te pedir que o Senhor nos dê essa constância. Nos ajude para que a cada dia tomemos as decisões que precisamos tomar para permanecer ao Teu lado. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?